Salem Slot, o filme sobre uma das histórias mais icônicas do Stephen King, chegou no Max. Quanto tempo eu esperei esse filme desde quando eu soube que ia ser feito, ele entrou no meu radar. E talvez seja por isso que eu me decepcionei um pouco, não sei, vamos descobrir isso junto. Eu vou falar um pouco dele pra vocês e por que, mesmo sendo um bom filme, poderia ser muito melhor. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa um gostei e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo. Isso me ajuda demais e faz o YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas. Vamos pro vídeo. Se você não conhece Salem Slot, essa é quase uma releitura moderna de Drácula, só que ambientada em uma pequena cidade americana. O Stephen King usa a trama de vampiros como uma metáfora para a decadência das pequenas cidades, e é aí que o livro brilha. Ele fala muito sobre o medo do desconhecido, o medo da perda e do isolamento. Na história, a gente segue o Ben Mears, um escritor que volta à sua cidade natal, Jerusalém Slot, com o objetivo de terminar seu novo livro, mas o que ele encontra lá, bem, não é o que ele esperava. Desde o começo, o filme te mergulha numa atmosfera que é bem a cara do Stephen King, aquela sensação familiar das pequenas cidades do interior, com suas casinhas de madeira antiga, ruas desertas e tranquilas, e uma quietude que quase chega a ser desconfortável. É o tipo de lugar onde à primeira vista tudo parece normal, mas você sente no ar que tem alguma coisa de errado. Esse é o primeiro acerto do diretor Gary Dauberman. Ele captura perfeitamente essa vibe inicial de calma enganosa, típica das histórias do King. A gente já sabe que o terror tá à espreita, mesmo o que ainda não tenha dado as caras. As ruas vazias, os personagens com olhares desconfiados, as pequenas interações entre os moradores que parecem banais, mas guardam segredos sombrios. Tudo isso contribui para um suspense que vai crescendo aos poucos, como se a cidade estivesse viva, te observando, esperando o momento certo para te pegar de surpresa. Um dos melhores exemplos dessa construção de atmosfera tá na cena em que o garotinho Danny Glick e seu irmão Ralph estão caminhando pela floresta indo para casa. A fotografia dessa cena é bem incrível. O crepúsculo deixa a floresta com aquele ar de mistério e você sente a tensão subir a cada segundo. Quando o vilão Straker aparece, o diretor faz questão de não entregar tudo de cara, mantendo a câmera em ângulos que apenas sugerem a ameaça, sem mostrá-la por completo. É um momento realmente que é visualmente marcante e cheio de suspense, onde o silêncio e as sombras falam mais alto do que qualquer diálogo. Esse cuidado com a tensão é uma característica forte do primeiro ato do filme. O diretor sabe exatamente como brincar com o medo do desconhecido. Não é aquele terror direto e explícito. É o tipo de terror que se esconde nas entrelinhas, que faz o espectador se sentir desconfortável antes mesmo de ver qualquer coisa assustadora na tela. É o medo do que pode acontecer, mas ainda não tá acontecendo. E esse pra mim é um dos pontos fortes da direção do Dauberman. Porém, à medida que a trama avança, essa atmosfera densa e cuidadosamente construída começa a se perder. A tensão que era palpável no início vai sendo substituída por uma abordagem mais genérica à medida que os vampiros entram na tela. Isso que é foda porque nos primeiros momentos, quando o Dauberman tá sugerindo o terror, ao invés de mostrar isso na tela, o filme realmente acerta em cheio. Os personagens de Salem são bem aquela galerinha que dava pra gente conhecer na vida real, tipo, bem gente como a gente. Temos a Susan Norton, interpretada por Mackenzie Leigh, uma estudante de imóveis que à primeira vista parece a típica garota do interior em busca de algo a mais. Ela é corajosa e tem uma energia ali bem determinada, mas assim, o filme falha em mostrar mais sobre a trajetória dela ou o que motiva a ficar na cidade mesmo quando o perigo começa a rondar. Depois a gente tem o professor Matt Burke, vivido pelo excelente Bill Camp. Ele é aquele tipo de mentor sábio que sempre tá um passo à frente, mas de forma sutil. A presença dele é bem importante, especialmente nos momentos que a tensão começa a subir. Ele traz um peso de autoridade intelectual, é o tipo de personagem que faz a gente sentir que tem uma solução,
mesmo quando tudo parece perdido. Agora a gente tem o Mark Petrie, que é interpretado por Jordan Carter, um garoto que adora histórias de terror e acaba se tornando peça-chave na luta contra o mal. Ele traz aquela inocência e curiosidade juvenil que contrasta com o horror da situação em que se encontra. O fato de ele ser apaixonado por filmes e livros de terror acaba sendo uma vantagem, já que ele entende o que está acontecendo bem antes dos adultos ao seu redor. A química entre os personagens principais até que funciona. Tu acaba torcendo para que eles se juntem e enfrentem o mal que está lentamente consumindo a cidade. As interações entre Ben, Susan e Matt têm aquele toque de camaradagem que faz com que você queira vê-los triunfando juntos. Mesmo assim, um dos grandes problemas do filme é justamente que, apesar do elenco ser talentoso, falta uma conexão emocional mais profunda com os personagens. É difícil se conectar com o destino deles porque o filme não dedica tempo suficiente pra gente realmente conhecer quem eles são. Sabe, suas histórias pessoais, seus medos mais íntimos e o que torna eles únicos. Tudo isso acaba ficando meio superficial por não ter tempo suficiente. As mortes no final que deviam ser impactantes e os encontros com os vampiros que deveriam ser mais eletrizantes acabam não tendo o peso dramático que poderiam ter. Ao não dar espaço para o desenvolvimento emocional de cada personagem, o filme perde uma grande oportunidade de que suas mortes sejam mais impactantes. Um exemplo é a transformação da Susan, que podia ser muito mais trágica se a gente tivesse visto mais da jornada emocional dela antes disso. Inclusive o Padre Callahan, que no livro é um personagem super complexo com seu alcoolismo, no filme ele aparece pouco e quando ele mal aparece, ele já tá morrendo. Essa falta de profundidade enfraquece o terror porque em uma boa história de horror, o que realmente te assusta não são só as criaturas ou o sangue, mas o que acontece com os personagens que você se importa. E aqui, infelizmente, isso se perde um pouco. O elenco faz o melhor com o que tem, mas o roteiro podia ter dado mais espaço para que eles realmente brilhassem. E quando a gente chega no confronto final, é aqui que o filme realmente se complica. No livro do King, o embate com os vampiros é mais intimista, carregado de tensão psicológica e emocional. É um momento mais sombrio, em que a luta não é apenas contra criaturas sobrenaturais, mas também contra o medo, o desespero e a própria perda da fé. Infelizmente, o filme parece ter se distanciado dessa abordagem mais contida e mais introspectiva. Em vez de mergulhar na atmosfera claustrofóbica e na carga emocional do confronto, a adaptação parece seguir a tendência de muitos blockbusters modernos, apontando em uma sequência final cheia de efeitos visuais grandiosos e ação exagerada. A batalha com os vampiros, que deveria ser um clímax carregado de horror e tensão, acaba se tornando uma exibição de espetáculo visual, com explosões e coreografias que não combinam com o tom sombrio e introspectivo que dominava o início do filme. Podia ter sido uma luta intensa, focada nas fragilidades dos personagens e no terror silencioso da ameaça vampiresca, acaba se transformando em algo mais voltado para o entretenimento da massa. A sensação que fica é que o filme tentou compensar a falta de desenvolvimento emocional e a profundidade dos personagens com cenas grandiosas de ação e efeitos especiais. Isso meio que acaba diluindo o impacto do final. Tu não sente o mesmo peso emocional que o livro traz, onde cada confronto parece mais pessoal e o terror é mais psicológico do que físico. Aqui os vampiros se tornam quase caricaturas de monstros a serem derrotados em uma grande cena de ação, em vez de manter aquela aura assustadora e ameaçadora que se esconde nas sombras. No fim, o confronto final deixa uma sensação de que o filme perdeu a oportunidade de entregar um desfecho mais fiel ao estilo de Stephen King. Essa tentativa de aumentar o espetáculo visual não substitui o impacto emocional que deveria estar ali, e isso acabou enfraquecendo bastante a conclusão de uma história que até então tinha potencial para ser muito mais imersiva e assustadora. Olha, no final das contas, Salem é um filme que divide opiniões. Ele começa bem, cria um clima interessante, mas perde o fôlego justamente onde deveria brilhar. Cara, no geral esse aqui não é um filme ruim, eu me diverti assistindo ele. Talvez ele sirva melhor pra nova geração, pra quem gosta de uma trama mais rápida, que parta logo pros finalmentes e não tenha muita novela. Mas pra quem gosta de filmes que te abracem, que vão montando a atmosfera, construindo a história dos personagens com cenas tensas e macabras, talvez esse filme aqui
deixa a desejar. O diretor Gary Doberman fez um bom trabalho em algumas partes, especialmente nas cenas mais atmosféricas, mas tropeçou quando chegou a hora de explorar o verdadeiro terror psicológico da história. E aí, agora me conta aí o que tu achou do filme, se tu curtiu ou ficou um pouco desapontado como eu. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para saber quando tem vídeo novo. Fiquem bem e até mais.